Então, aqui no primeiro tema, né, fala então a rosa dos ventos e a localização. Eu posso deslocar, né, pessoal, de um lado, de um lugar a outro, sem se perder, então nós podemos utilizar a rosa dos ventos, né, associado a uma bússola ou um mapa, né, por exemplo. No entanto, né, não somente conhecendo os pontos cardeais, né, ou colaterais, os subcolaterais, ele não é suficiente para a gente se localizar, né, com uma precisão determinada. Então, assim, pessoal, para a gente localizar, achar uma cidade, uma vila com precisão, né, por meio de mapas, então os cartógrafos, né, lembrando, pessoal, os cartógrafos são pessoas, né, aqui, ó, são profissionais que estudam e praticam cartografia, ciência dedicada, né, à elaboração de mapas. Então, o cartógrafo, né, é o profissional que então que elabora os mapas, né, dos dias a dias que nós utilizamos, tá? Então eles criaram linhas imaginárias, tá? Da Terra, os paralelos, né, e os meridianos. Então essas duas linhas, pessoal, que nós vai aprender ali para baixo, são linhas imaginárias, né, que foram criadas, né, para ter uma base então para se localizar, né? E esse tipo de sistema de localização é chamado então de coordenadas geográficas, tá? Então, os paralelos são linhas, tá? Aqui, ó. São linhas imaginárias que o próprio nome já fala, né? Que eles seguem então paralelamente à linha do Equador. Então, a linha do Equador é o paralelo zero, tá? Então, é o paralelo que corta a Terra, então, de leste a oeste, entendeu? Corta em duas partes, transformando em dois hemisféricos, tá? Hemisférico norte e hemisférico sul. Então, ele divide a Terra praticamente, exatamente, né, no meio, tá? No meio. Cada paralelo desse, só um minutinho, ele vai aumentando, então, a cada 20 graus, vai ter, então, um paralelo, tá? Que já é o próprio nome, né, como que eu falei, segue em direção à linha do Equador, tá? E o paralelo, ele é a maior, o paralelo o do Equador, né, o Equador no caso, é a linha de maior circunferência da Terra. Então é a maior linha, né, que circula a Terra. Então é, é a linha do Equador, tá? E ela, como que eu disse, ela divide a Terra, então, em duas partes, tá? Em duas esferas. Então divide em dois hemisférios. Sobre os paralelos, então, nós podemos destacar os principais, né? Que o primeiro, mais ao norte, que é o Círculo Polar Ártico, né? Entre o Círculo Polar Ártico e a linha do Equador, temos o Trópico de Câncer, tá? Entre a linha do Equador e o Círculo Polar Antártico, temos então o Trópico de Capricórnio. Entre esses dois trópicos, pessoal, onde fica localizada a conhecida zona tropical, tá? Eu acho que nós não chegamos a estudar, né? Mas vamos estudar ali mais para frente. As zonas tropicais, tá? Então esses são os quatro principais paralelos. Claro que existem outros paralelos, né? Intermediários entre eles, tá? Então, outra linha imaginária são os meridianos. Tá, aqui os meridianos. Então, além dos paralelos, né, também temos os meridianos, tá? Os meridianos são linhas verticais, ou seja, de cima para baixo, né, ó, você pode ver. São várias linhas, né, que cortam a Terra em duas partes de norte a sul.
né, que divide então a Terra em dois hemisféricos, sendo o hemisférico leste ou oriental e o hemisférico ocidental, tá? Então divide em duas partes. O meridiano zero, no caso aqui, é o meridiano de Greenwich, tá? Então essa é a linha zero, ou seja, que fica na metade da Terra, né? Meia parte, né? Divide então em duas partes a Terra em leste e oeste, tá? O meridiano, então, ele vai ao contrário, né, dos paralelos, né? Então ele vai de norte a sul, tá? E cada meridiano desse, ele é dividido a cada 15 graus. Então, cada 15 graus vai ter então uma linha imaginária que se chama, né, meridianos, tá? Então, no caso, o meridiano de Greenwich ele é um pouco menor, tá, que o meridiano, que o paralelo, que a linha do Equador, tá? Então a linha do Equador, como eu falei, ele é o ponto maior da Terra, né, a circunferência maior. E já o meridiano de Greenwich ele é um pouco mais estreito, porque só um minutinho. Então, como que eu falei, o meridiano de Greenwich ele vai ser um pouquinho menor, né, a linha do Equador, né, por conta que ó, os polos, tá, polo norte e polo sul, ele é levemente achatado, tá? Ele não é, às vezes muitos falam que a Terra é uma bola, né? Diz que a Terra é uma bola, mas na verdade essa as partes, né, os polos, né, eles são levemente achatados, tá? Então, o meridiano de Greenwich ele é de 180 graus, né? Divide a Terra em outros dois lados, né? Sendo o hemisférico leste, como que eu falei, né? E o hemisférico oeste, ok? Sobre o meridiano de Greenwich, pessoal, ele se dá esse nome, tá? Por conta do Observatório Real de Greenwich, tá? Que situa-se em Greenwich também, né? Que é uma localidade ao sudeste de Londres, tá? Capital do Reino Unido. Então ele passa exatamente, né? Em cima, tá? Em cima desse observatório, tá? Então ele divide, então, passa exatamente, né? No meio do Observatório de Greenwich. Por isso que ele leva esse nome aí. Latitude e longitude, tá? O que são as latitude e longitude? São os pontos, né? Pontos de referências, tá? Que utiliza então os traçados, né? Os paralelos e os meridianos, né? Para você se localizar, para você descobrir uma determinada coordenada geográfica, tá? Então a coordenada geográfica vai ser um ponto, tá? Ser um ponto qualquer da Terra, tá? E você vai cruzar, né, as duas linhas, tá? O meridiano, né, e os paralelos. E ali você vai descobrir então qual que é a sua localidade, ou seja, a sua coordenada geográfica ali exata. A latitude então ela é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Então, qualquer ponto da Terra que você, vamos dizer, Guarantã do Norte. Qual que é a latitude em graus, né, do Guarantã do Norte à linha do Equador? Então você vai pegar um mapa, né, e vai então localizar ali precisamente, né, qual que seria então a latitude de Guarantã do Norte, tá? Portanto, todos os pontos que estão no mesmo paralelo têm a mesma latitude. Então, todos que estiverem na mesma direção que Guarantã do Norte, né, vai ser então a mesma latitude. Por conta então que ele leva em consideração, né, além do Equador, tá? Por isso que vai ter então a mesma latitude, tá? Então vamos aqui, meridiano de Greenwich aqui, né, é o 0 grau, olha aqui na figurinha 12. Então esse paralelo mais ao sul, né, então todos que estiverem em cima desse paralelo, então